Hoje nós vamos tentar resolver um problema de uma frase. E qual é a frase? Eu e você, quando estamos passando por um momento difícil na vida, ou um pequeno desafio, ou uma situação que reclama de nós uma força maior, e quando nós vamos conversar com alguém, em geral um amigo ou alguém de casa, de maneira muito benevolente, em geral a pessoa olha para você e diz assim: tenha fé, tudo vai se resolver. É uma frase bonita. A mim, Padre Douglas, me causa raiva. Não sei se para você causa raiva. Pode causar outra coisa, sem nenhum problema. A frase é bonita, mas ela é perigosa. E perigosa por quê? Porque tende a apresentar a fé como uma vareta mágica. Basta ter fé, plim, tudo vai se resolver. E nós sabemos por experiência que a coisa não é assim. E ao mesmo tempo podemos entrar numa situação difícil. Qual é a situação difícil? E se eu não tiver fé? Como se tudo dependesse de mim? Isso se torna esmagador, isso se torna chocante para nós. Porque se eu não tiver fé e as coisas não acontecerem da maneira como eu espero, e aí? Como é que a coisa fica? Se nós seguirmos o elenco das leituras propostas pela igreja hoje, na primeira, de Abacuque, ele vai dizer que o homem justo vive pela fé. Perfeito? Nós vamos perceber que isso foi utilizado depois, no futuro, 2100 anos depois, foi utilizado pelos reformadores, de maneira especial, Martinho Lutero, em que disse que para viver com Deus, sola fidei, quer dizer, somente a fé. Isto não é bem assim. E por que não é assim? Porque nós nos debatemos com o nosso limite, com o nosso pecado, com as nossas raivas, com as nossas dificuldades, com a nossa falta de habilidade em determinadas coisas. Então a fé, ou viver só pela fé, se torna algo difícil. Mas no fundo, nós gostaríamos que fosse assim. Vamos ser sinceros. Gostaríamos que... É a fé que move montanha, tá vendo? É isso. Nós gostaríamos que as coisas fossem dessa maneira. Ou seja, que se resolvesse todas as situações da nossa vida, ainda que tenhamos pecados, limites. E essa frase a gente também usa no contexto... O importante é ter fé. Não é assim. Vai dar tudo certo, tenha fé. Essa frase cheira mal. E cheira mal exatamente porque não é assim. Concretamente falando, a nossa vida não é assim. Depois nós vamos ver que Abacuque, que lá no final vai dizer, o justo vive pela fé. Nas primeiras frases que ele exclama na profecia, ele vai dizer assim: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência, sem me socorrerdes? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotências estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Essa frase de Abacuque é a frase que muitas vezes nós colocamos, porque tendo fé, nós percebemos que existe maldade, existe violência, existe limite, existem dificuldades. E parece que elas não acabam, seja do nosso ponto de vista pessoal, e se formos mais atentos, também do ponto de vista do contexto social. As guerras não acabam, a fome não acaba, os problemas temos de todos os lugares. É quase que se a proclamação de Abacuque fosse nossa. Parece que Deus desapareceu. Ora, como é que é ter fé num negócio desse? Como conseguimos ter fé numa situação dessa? É difícil. Só que Deus não deixa o profeta sem resposta. Resumidamente, a resposta de Deus para o profeta é: espera.
espera. É o que vai dizer a leitura. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera. Nós vivemos no mundo do imediatismo. Todo mundo quer resposta para ontem. Inteligência artificial vem trazer isso, né? Resposta para tudo. E nós esquecemos que existem coisas na vida que nós não conseguimos responder imediatamente. E o cristão, diante de uma situação dessa, ele entende que o seu clamor é chamado a se transformar em oração. E esta oração, diálogo com Deus, nos coloca dentro de uma posição de saber esperar. Porque Deus responde no momento certo, não no momento que nós queremos. Assim como um pai e uma mãe têm que responder ao filho determinadas realidades no momento certo, não quando o filho quer. E Deus, que é um pai responsável e que cuida de nós de maneira surpreendente, também dá as respostas no momento certo. Mas o cristão é aquele que se posiciona diante da realidade, e a espera não significa indiferença. Como se as coisas tivessem que acontecer, deixa acontecer, uma hora Deus me responderá. Não é assim. Nós intuímos e percebemos que a nossa fé é aquilo que nos dá consciência da realidade que nós estamos vivendo. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, você precisa ter fé, mas você precisa ter consciência que aquele momento de dificuldade existe. Não é negá-lo, colocá-lo debaixo do tapete, marginalizá-lo, pôr de lado, não é isso. O cristão, ele enfrenta de cara, de frente, a situação em que está vivendo, com consciência. Ele sabe que aquilo está acontecendo. E esta consciência dentro de um contexto de oração, de um contexto de diálogo com Deus, de um contexto que pode até dizer para Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver assim? E o Senhor nos responde: espera. Isso é o cristão maduro, sabe esperar. Não fica daqui e dali, se debatendo ou fingindo que as coisas não estão acontecendo. Tem plena consciência do que está vivendo, para o bem ou para o mal. E por isso ele não deixa de lado a fé, que é o que vai acontecer no final aqui, dizendo que o injusto, ele vai viver, ele vai morrer. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O que significa? Quem não é correto, ou seja, quem por causa de uma situação difícil tende a desviar da justiça de Deus, tende a ser maldoso com os demais, tenta subterfúgios que não são próprios de uma vida justa, esse morrerá. O justo, ele vive pela fé, porque ele tem consciência que o que ele vive é algo que Deus propõe. Tenha fé, tudo vai melhorar, não significa ficar deitado tomando sol. E aí nós vamos para o segundo ponto da nossa reflexão, que é o ponto de São Paulo. São Paulo encontra o seu discípulo Timóteo e vai dizer a Timóteo: exorto-te, Timóteo, a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Quando nós vivemos uma determinada crise e nós estamos dentro da realidade que nós somos chamados a estar, nós não podemos esquecer que a maneira como enfrentamos isso é o contexto do dom que recebemos. Quer viver bem uma crise e superá-la? Recorda-te que você é batizado. Recorda que você é filho de Deus. Que você não vive como um mundo, procurando soluções para todas as coisas, mas é capaz de dar um juízo sobre a realidade. O que significa? Compreender o que Deus propõe aquilo. O que é dar juízo? Não é só julgar. É tomar da realidade, pegar da realidade aquilo que emerge segundo Deus. Portanto, o cristão entende que a posição dele é uma posição de batizado, não é uma posição de resoludor de problemas. É alguém que compreende com clareza que mesmo por detrás do problema tem algo de Deus. Deus está falando ali. E por isso eu não posso estar indiferente. Não posso usar a frase tenha fé, tudo vai se resolver como uma coisinha mágica, como uma anestesia para a minha vida, para as coisas. Não é desse jeito. E aí nós vamos entrar em cheio no Evangelho de hoje.
que é uma leitura, de certo modo, divertida. Nós vamos ver ali os apóstolos que vão dizer ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. É a oração que a gente faz, não? Aumenta a nossa fé. A gente sabe que é fraco na fé. Jesus Cristo vai dar uma resposta que é muito divertida. Ele vai dizer assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Presta atenção na resposta de Jesus, porque é divertida, porque é ilógica. Jesus está dizendo que se você e eu tivermos fé, nós vamos dizer para qual uma amoreira, uma árvore, vou dizer para esse vaso aqui: sai daqui e vai para o mar. Para isso acontecer, a planta tem que sair de dentro daquele vaso ali, tem que voar, tem que atravessar a Serra do Mar e ir até o Oceano Atlântico. E se plantar no mar, onde não nasce nenhuma flor. É uma resposta alucinante. Olha o que Jesus está dizendo para nós. É ilógico. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Que se nós temos fé, coisas impossíveis podem acontecer. Mas para que essas coisas impossíveis aconteçam, não significa que nós deixamos de lado a realidade. E aqui nós vamos em cheio para a resolução da frase: tenha fé, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar, mas eu tenho que trabalhar. Tudo vai melhorar, mas eu tenho que dar a minha parte. Eu não posso ficar deitado na cama com fé, rezando: eu vou rezar que tudo vai dar certo. É necessária a oração, mas a oração está dentro do contexto total da nossa vida. E aí é o que nós vamos ver na segunda parte muito concreta do Evangelho, em que o patrão chega de uma determinada viagem e diz ao empregado: levanta-te, faz aí a comida para mim, porque eu preciso jantar. O empregado levanta e faz aquilo que ele deveria fazer. E aqui está a resposta para ter fé. Significa: faça o que você tem que fazer. Opere segundo aquilo que é o mandato da tua vida, segundo aquilo a que você foi chamado. E é exatamente ali, nas situações da nossa vida, que encontramos pedregulhos, dificuldades, mas encontramos também água fresca, encontramos luz, encontramos uma série de coisas que esta fé, ainda que pequenina como um grão de mostarda, começa a fazer impossíveis. É exatamente ali, quando nós estamos operando de maneira cristã as coisas que nos foram chamadas, é que Deus começa a agir. É quando você lá no seu trabalho faz bem o seu trabalho, com fé, mesmo diante da perseguição do seu superior, mesmo diante de uma crise econômica, mesmo diante de uma situação adversa, você com fé faz segundo aquilo que Deus propõe e as coisas começam a acontecer. Tenha fé, tudo vai melhorar, mas trabalhe. Tenha fé, tudo vai melhorar, mas não fica parado tomando sol, achando que as coisas vão se resolver por elas mesmas. E Deus vai trabalhar exatamente nisto aqui. Quando nós formos fiéis àquilo que nos foi pedido, quando tivermos a capacidade de caminhar com as nossas pernas, naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, quando alguém disser para você: tenha fé, tudo vai melhorar, você olha para a pessoa e diz assim: me ajuda. Me ajuda. Porque quem fala isso para você, te ama, tem uma benevolência, quer algo bom para você. Ele talvez não consiga entender o que está acontecendo, mas pede ajuda. Comece a trabalhar na tua vida junto com esta pessoa. Não basta só rezar. Isso é conversa para boi dormir. Ah, reza que vai melhorar. Não é bem assim não. A oração é necessária, faz parte da nossa vida. Mas faz parte da nossa vida também a ascese, não? O trabalho. Você tem um pecado grave? Você tem que rezar para Deus te dar uma graça. Mas você tem que deixar o pecado aí. Você acha que vai vir uns anjinhos do céu lá? Deixa o pecado aí. Não vai ter. Entende? Você precisa fazer um trabalho para isso. Você precisa de amigos que estejam do teu lado para isso. Por isso que nós confiamos na igreja, na comunidade, nos nossos irmãos. Porque nós sabemos que sozinhos, sola fidei, isolados do mundo, só vamos aumentar o peso
aumentar o peso das coisas. Não vamos ter a liberdade. Vocês imaginem que Simão de Cirene, o cara que não tinha nada a ver com a história de Cristo, carrega a cruz de Cristo obrigado pelo soldado romano. Ou seja, ele participa de alguma forma, ou melhor, dá a oportunidade de Jesus levar até o fim aquilo que ele deveria fazer. A mesma coisa para nós, com os nossos irmãos, quando estamos juntos. Os irmãos nos ajudam a cumprir bem aquilo que temos que fazer. Quem vive pela fé não vive desonestamente. Quem vive pela fé nem mesmo reclama. Faz tudo o que tem que ser feito, de maneira correta, segundo o que Deus pede, tendo consciência daquilo que é. E nós somos cristãos. Nós temos a graça do batismo. Nós somos filhos de Deus. E mesmo lá na doença, mesmo lá na perseguição, mesmo lá na situação YX da tua existência, você vai ter fé e o Senhor vai operar naquilo ali. Mas vai operar à medida que você também opera, à medida que você corresponde. Vou dar um exemplo extremo, não? De repente a sua esposa está com uma doença grave. Você, marido, tem que estar do lado dela, e vai cuidar dela ali, e vai dar banho, e vai dar comida, e vai abraçar, e vai fazer, e vai acontecer. Ali a sua fé está crescendo. Ali você está dando testemunho. O seu chefe está te perseguindo lá na empresa, você vai chegar mais cedo, você vai fazer o trabalho o melhor possível, você não vai ficar agindo desonestamente. Você vai agir na honestidade, como cristão. E a sua fé pequenina, como um grão de mostarda, começa a crescer naquilo ali. De tal modo que as árvores, é o que vai dizer no Evangelho, não? As aves vêm e fazem ninhos, porque a fé grande é como uma árvore frondosa, não? Em que as aves chegam e conseguem fazer os ninhos. Ou seja, você começa a ser admirado e começa a gerar vida. É isso. Portanto, vamos sair um pouquinho desta ideia de uma fé angelical, né? Uma fé, eu ia usar uma palavra, mas que vai para o YouTube, né? Mas eu vou usar, porque vale a pena. De uma fé Bolsa Família, né? Que resolve as coisas assim, resolve. Não, não é isso. A nossa fé é operosa. Nós precisamos colocar-nos em jogo. Nós precisamos, com o auxílio da graça, trabalhar também. Precisamos colocar os nossos pés ali. E veja que Maria foi assim, e aqui vou terminar a homilia. Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, ela pergunta, mas como isso vai acontecer? O anjo virá sobre ti, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, hein? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ótimo. O que Maria faz? Vai visitar a prima dela, Isabel. Ela não fica parada, esperando as coisas acontecerem. José, no momento em que sabe o que aconteceu com Maria, ele recebe do anjo o mandato, olha, vai lá, pega Maria. Ele quis repudiá-la em segredo. Ele fez o que era justo, por isso José, ele fez justo. E a providência divina, o milagre aconteceu. José, volta lá e pega a criança e a esposa. E na hora ele fez isso. Ele agiu com justiça, ele não agiu errado. José fez certinho, denunciá-la em segredo para que ela não fosse apedrejada. São José vai lá e o milagre acontece. Meu irmão e minha irmã, viver pela fé é isso aqui, tá? É isso. Peçamos a Maria, peçamos a São José, peçamos a São Francisco, que celebramos ontem, que intercedam por nós. E que possamos viver a nossa fé de maneira também operativa. Fé e obras. E os milagres de Deus acontecerão. Que assim seja. Amém.